Sobre a questão de preconceito e tal, eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque infelizmente eu não posso ficar tanto tempo mais. Mas eu sinto que tem uma coisa que eu quero falar assim com todo cuidado possível, eu tento falar com todo cuidado possível, mas é impossível eu não falar. Nem direita nem esquerda gostam de muçulmano. Por motivos diferentes, em lugares diferentes. Mas essa é a verdade, gente. Se vocês forem ver, assim, hoje em dia eu acho que a esquerda está abrandada pela questão da Palestina. Porque antes, de 7 de outubro para trás, eu via outra realidade tentando me aproximar da esquerda. Vou considerar algumas coisas aqui. Por exemplo, depois eu vou entrar mais a fundo no que a Claire Deluma perguntou sobre feminismo e islamismo, tá? Depois eu vou entrar nesse ponto. Até porque eu acho que é a oportunidade que eu tenho aqui de colocar alguns conceitos em questão também, algumas nomenclaturas que as pessoas dão em questão. Por exemplo, a questão de véu, a questão, alguns termos, eu acho que eu tenho que fazer esse papel de colocar em questão, pelo menos para pessoas que querem me ouvir. Então vamos lá. A direita não gosta de muçulmano, por quê? Porque o muçulmano, ele ameaça, entre aspas, o estilo de vida ocidental. É uma outra forma de ver o mundo, é uma outra, mais atrás, assim. Eu tô até com o livro do Said aqui. Gente, eu coloquei livro aqui para parecer que eu sou inteligente, tá? Mas mentira, eu leio mesmo. Às vezes a gente lê. Do Herdar Said do Orientalismo, que é muito falado, muito, muito falado. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade extremamente orientalista. No sentido de que eu sou muçulmana, eu não sou árabe, eu reafirmo, eu sou brasileira, minha família é brasileira, com todas as misturas possíveis e imagináveis que tenha na família. Tem europeu, tem africano, tem brasileiro de vários estados do Brasil, é uma mistura danada. E só que eu sou brasileira. Só que as pessoas aqui me veem como árabe. As pessoas nunca falam, você é brasileiro, eu sempre sou de lá. Eu falo, onde é esse lá? Eu falo que deve existir um tal. Eu sacarei que existe um Islamistão, um país que todos os muçulmanos saem, um buraco de onde os muçulmanos brotam. E aí, a gente ameaça o estilo de vida ocidental. Não à toa a Europa está desesperada agora, falando não, porque imigrante, mas a gente está vendo as Olimpíadas proibindo o uso do lenço. Isso está sendo uma coisa muito pesada. Pensa assim, é real, assim, no Brasil é outra realidade. Não que não tenha preconceito, mas a gente, pela mídia hegemônica, passar essa islamofobia, e isso não é de agora, isso não é recente. Isso é muito antigo. Se a gente pensar nas cruzadas, o maior inimigo dos cristãos eram os muçulmanos. Né? Se a gente pensar que Portugal se construiu em cima da luta contra os mouros. Né? Então, assim, a gente tem até o azulejo português, a gente tem algarismo. Isso tudo são árabes barra muçulmanos fazendo. Eu coloco aqui barra, porque meio que nesse âmbito se mistura, até porque geograficamente as determinações não eram as mesmas, né? E as identificações não eram as mesmas, né? A gente poderia questionar o que é ser árabe, mas eu acho que aqui não é o ponto. Mas eu não sou vista como brasileira. Tampouco como árabe pelos árabes. Porque eles sabem que eu sou brasileira. Eu não tenho a cultura árabe. A minha cultura é a cultura brasileira. Eu cresci ouvindo samba, eu cresci gostando de forró, eu cresci dançando na boquinha da garrafa e ouvindo El Chan, eu cresci comemorando o Natal. Natal daquele jeito mais tradicional possível. Né? Com a família inteira gritando, se estapeando. É assim que eu cresci, cultura brasileira. Né? Eu cresci ouvindo Xuxa, eu não cresci ouvindo, né? Essa é a realidade. Então, eu não sou árabe, eu não sei fazer comida árabe. Eu não nasci falando árabe. Eu aprendi árabe depois de adulta, com mais de 18 anos, né? E continuo aprendendo e estudando. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil estudar árabe, tá? Para meus alunos, alunas e alunos que estão aqui, eu sei que não é fácil. Eu me compadeço de vocês também. Vocês sofrem na minha mão. E assim, é uma questão de... eu fui racializada, eu era levemente racializada por ser latina, né? Por não ser exatamente branca, por não ser uma pessoa tão privilegiada financeiramente, por várias outras questões, questão de gênero, né? E aí a esquerda não vai, enquanto a direita é a questão de ameaça o estilo de vida ocidental, a gente está vendo isso aparecer na questão a entidade sionista. Eu me recuso a dar nome porque eu não reconheço. Então, entidade sionista, eu vou chamar assim, tá, gente? Tá certo. E com a Palestina, ocupando a Palestina, a gente olha para isso e a gente vê no discurso como que a islamofobia está aparecendo. No discurso da direita e no discurso da esquerda. Porque a primeira coisa que a esquerda faz, sempre fez, inclusive com pessoas LGBT, eu já tive uma situação
Mais de uma situação, mas essa foi muito gritante. Então, eu tava no ponto de ônibus, voltando da faculdade, tava vazia a faculdade, a final de período, assim, todo mundo quase já tinha acabado o período. Eu tava sentada no ponto, olhando na direção do ônibus, sentada, assim, exausta, depois de horas de viagem, para fazer mais horas de viagem ainda. E aí, para um casal, que eu interpretei na época, não posso definir, que era um casal gay, ou 2 homens gays, e pararam, começaram a se pegar de um jeito, que era, assim, assustador, assim, sabe? Que se fosse um casal cis hétero, eu já acharia bizarro. Que era de passar a mão, um negócio. Cara, no ponto de ônibus, assim, na minha direção, tinha todo o espaço para eles pararem, pararam na direção que eu estava olhando o ônibus. E aí eu fiquei, cara, não ficar olhando, né? Até porque é uma coisa chata. E, tipo, eles ficaram rindo da minha cara, eu vi cochichando, comentando. Assim, a gente já é vista, por ser uma mulher muçulmana, a gente é vista automaticamente como conservadora. E a esquerda se pretende, eu vou falar assim, tem muito mais homem branco, cis, hétero de esquerda conservador do que eu. Muito mais conservador do que eu. Muito, infinitamente mais conservador do que eu. Eu posso fazer um comentário em relação a isso? Inclusive, né, por eu né, não ser uma pessoa sionista, né, também me atacaram muito, né, todas as vezes que eu defendia a Palestina, né, de falarem, mas lá você seria a morte, não sei o quê. E a primeira coisa que eu penso é que a gente é morta aqui. O país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo é aqui. Daí pensem vocês, né? Se a Palestina pode ser invadida, podem fazer um genocídio lá, porque fazem coisas com nós, pessoas trans, né? Que é o que, né, tentam me atacar. Então quer dizer então que a gente pode ser a favor desse ataque aqui no Brasil? Sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo inteiro? Sabe, gente, é um negócio, né, muito maluco, né? Eles pensam, né, eles tentam generalizar, não sei nem se é pensamento, acho que é até maldade, né? De tentar generalizar um país inteiro, né, uma raça inteira, como povo não civilizado, o povo que podemos jogar bomba lá, sabe? Esse povo conservador, a maioria desse povo é de direita, que vem falar isso para mim como se estivessem preocupados com o meu corpo, com a minha existência. Mas não, né? A gente sempre tem que pensar, né, que dentro de um país, né, nós tivemos o Bolsonaro, um fascista no poder. Significa que todo mundo é fascista? Obviamente que não, né? Nós sempre fazemos uma luta também interna. Vocês acham que em países transfóbicos, né, em que pessoas trans e travestis não podem existir, não há luta? Não há uma frente de pessoas trans e travestis que estão lutando? Inclusive muçulmanos, Né? muçulmanos e muçulmanes, inclusive muitos aqui no Exato. Brasil me acompanham, e no mundo inteiro existem pessoas Exatamente. muçulmanas LGBTQIA+, de toda a sigla, tá? Não é só uma ou outra, não, é toda a sigla, tá? E aí, ó, Pois vou é. comentar uma coisa aqui, vou catucar um pouquinho, uma galera aí, que Opa, adoro. adora, né? Que muitas vezes, quando a gente fala da transfobia e tal, você pensa, os homens muçulmanos aqui no Brasil, sejam árabes, brasileiros, não são muito diferentes dos outros homens no mundo, não. Não tem essa diferença. E assim, muitos também saem, eu vou dizer saem, porque vocês entendem que há várias formas de sair com pessoas trans, travestis. Não assumem, são homens casados, o famoso família tradicional, tá? Clássico. É a mesma coisa. A gente não pode esquecer a questão de classe. Eu não tô criticando, não tô falando que elas não têm o direito de fazer isso, mas tem muitas influências muçulmanas que têm grana, que são sustentadas, elas têm todo o direito de viver essa vida, mas eu acho que a gente precisa fazer a diferenciação entre eu, por exemplo, pessoas como eu, que precisamos ralar para ter o nosso sustento, para não depender de homem, porque eu falo assim, que no fim das contas, a gente é tão pressionada no mesmo sentido de não conseguir trabalho, de não conseguir a socialização, do isolamento social. Agora, gente, em pouquíssimos meses é que eu tô começando a ter amigos. Eu passei muito tempo sem ter ninguém para conversar. Ter ninguém. Ninguém. Porque quem quer saber do que uma muçulmana quer, sabe? Só querem usar a imagem. Tipo, olha, eu tenho uma amiga muçulmana, como se fosse um pet. Um pet, para tirar foto. Olha como você é diferente, amiga. Aí começa a receber o ódio das pessoas. Nossa, mas você anda com essa gente, o que você quer? Alunos meus que estudam árabe só estudam a língua, gente. Como se estuda inglês, espanhol, francês, alemão, escutam. Mas você quer virar terrorista? De gente de esquerda. Eu até sacudi a mesa aqui. Foi um terremoto aqui que eu fiz sem querer. Vamos chamar de terror
Enfim. Você trouxe o terremoto até para o Não Brasil. é, gente? É o impacto que a gente causa. Não, Adoro. mas é uma coisa muito séria isso, gente. Uma vez um amigo meu falou uma frase, eu não sei se é autoral dele, mas ele é um pesquisador, o nome dele é Felipe de Souza. Ele é pesquisador, ele tem textos, como por exemplo, que eu, inclusive, convidei ele para falar com uma turma minha um tempo atrás, sobre islamofobia e fascismo. Porque eu vou até colocar essa fala aqui, depois eu vou colocar outra fala também, mas que a Lilian fala assim: hoje tive a infelicidade de ler que, abre aspas, islamofobia é um termo criado por um Não sei se eu posso falar. Não, Enfim, é melhor censurar não. mesmo. Espero que vocês estejam podendo ler, gente, perdão. Para destruir a sociedade ocidental. Bom, vamos lá. Esse tipo de coisa existe, tá? Existe esse tipo de fala. Eu escutei coisas já absurdas, assustadoras. Mesmo quando eu nem praticava o Islã, mas eu já estudava a língua árabe. Tremorista. Então, tremorista, eu sou tremorista, exatamente. É que você tremeu a mesa. Então, eu sou tremorista. Não, eu Muito entendi. bom. É exatamente isso. Tremorista. É eu. É minha pessoa. É tremorista. Bela tremorista. Vou colocar esse pseudônimo aí. E aí ele falou assim, meu amigo falou a seguinte frase assim, que a direita quer matar os muçulmanos e a esquerda quer matar o Islã. Isso é muito real. A esquerda não fala que a gente quer, mas é que eles real. não estão contra mim. Mas eles só não querem que eu seja, que eu me cubra, só não quer que eu... Não tô falando que é todo mundo que é assim. Eu tô botando o dedo na ferida. Porque tem famílias palestinas chegando aqui no Brasil e precisando de apoio. Será que vão ser preconceituosos com essas pessoas também? Vão achar que vão salvar elas? Também vão achar que vão diminuir as mulheres? Eu conheci pessoalmente, gente. Quem não teve oportunidade, eu recomendo pelo menos ler o livro. Eu vou pegar aqui. Outro livro que eu com certeza não li, inclusive só escrevi um trabalho sobre ele sem ler, com certeza, né? Ironia. Da Samar Jabbar. Ela é psiquiatra, psicóloga. Ela é chefe da Unidade de Saúde Mental do Ministério de Saúde da Palestina. Ela teve aqui no Brasil para o lançamento desse livro. Foi lançado agora, tem 2 semanas que eu estava lá, conhecendo ela pessoalmente. Ela fez um autógrafo em árabe lindo, que está escrito algo como espalhe solidariedade ou compartilhe solidariedade. E aqui ela fala muito sobre essas questões. Ela é uma mulher muçulmana, palestina, que dá aula no mundo inteiro, praticamente. Inclusive, estudando na França, ela conta experiências de islamofobia na França. As pessoas perguntam, mas os palestinos ficam presos nesse negócio de Nakba? É desse nível. Tipo assim, a gente fica preso. Tipo, passou, gente, passou. Passou, acabou. A Nakba tá até hoje. 76 anos continuamente. Aquilo foi um momento, marca um momento, né? Um marco histórico, né? Mas, assim, é um livro extremamente... ao mesmo tempo que é pesado, ele traz uma questão de... Não sei se eu posso falar esperança, mas eu acho que é essa palavra. Oi, miau. Que traz Desculpa, a gente me distrai fácil com gatos. Gatos felinos, tá? Os outros gatos eu ignoro. Enfim. E aí ela fala muito sobre isso, assim, sobre a questão do orientalismo, da islamofobia, como que ela influencia, porque nós muçulmanas somos mulheres, eu vou falar de mulheres muçulmanas, que nós somos as que mais sofrem, inclusive a doutora Franci Rose Barbosa, que tem uma pesquisa muito vasta sobre islamofobia no Brasil, inclusive, ela coloca assim, a islamofobia ela é de gênero. Não é que ela tem o fator de gênero, ela é de gênero. Ou seja, porque um homem muçulmano, vocês vão ver na rua, mano, todo mundo. Já comecei a cariocar aqui, né? Mano, já comecei. Não, cara, é porque eu fico bolada baixa carioca, entendeu? Eu nem sou carioca, mas baixa carioca. E aí o que acontece? Os homens muçulmanos, a maioria que eu conheço, namora, casa, descasa, faz filho, tá nem aí, vive como qualquer homem comum, normal, entre aspas, nesse Brasil, tá? É árabe, é brasileiro, é igual qualquer homem no Brasil. São pouquíssimos os que agem como as mulheres muçulmanas, via de regra, acabam agindo, pela pressão social. Porque quem é o cara que vai chegar para se relacionar com uma mulher muçulmana se ele não é muçulmano? Primeiro, vem o suposta questão de, tipo, só pode sexo dentro do casamento. Sim, é isso. Só que, pro homem e pra mulher é igual. Não tem diferença. Mas os homens fazem, e as mulheres, muitas vezes, via de regra, se privam disso. E aí a gente fica sem conseguir, muitas vezes, emprego, com isolamento social, e a gente acaba sendo forçada a casar. Eu falo que o casamento, muitas vezes, nesse contexto, gente, muita atenção aqui, nesse contexto, é uma prostituição.
Porque a gente tá casando, a gente, entre aspas, tem que dar sexo ali. Eu tô sendo muito clara aqui, gente. Desculpa se isso é problemático para alguém falar desses termos, mas eu vou falar. É isso. Tipo, a gente fala, o estupro marital é a coisa mais bem concebida. Isso não é no Muita Islã. verdade. Isso não é no Islã. Isso é na sociedade machista e patriarcal. Isso não é no Islã. No Islã, inclusive, isso é considerado o que a gente chamaria aqui de crime, tá? Eu chamaria de crime, dentro da prática islâmica, tá? Então a gente tenta muitas vezes usar um viés ocidental e cristianizado para olhar para o Islã. Isso é muito complicado e dificulta muito as coisas. É uma outra forma de ver o mundo. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender os palestinos, as coisas que... A gente não consegue entender o que significa um Eid. Ah, você para a Palestina e do nada estão atacando a mesquita. Aí vocês caras não entendem, mas por que pegar o Corão e fazer aquilo é tão ofensivo? Imagina chegar no Brasil, uma pessoa no Brasil, tipo assim, um outro grupo chegar no Brasil e hostilizar uma igreja evangélica, a maior igreja evangélica que existe aqui, pegar a Bíblia e fazer. É esse nível que a gente tá daí para pior, sabe? Eu Então o significado é posso, muito pesado disso, gente. posso Isso fazer é uns muito. comentários em Vamos relação pensar a em isso? identidade. Pode? Eu sou uma pessoa assexual. Eu tenho pouca atração sexual. Isso é muito comum também dentro do espectro autista, tá, pessoal? E vamos lá, né? Qual a leitura das pessoas trans e travestis no Brasil? Se 90% de nós está na prostituição, pensem vocês. A gente está numa posição de dar sexo, de sermos pessoas que se relacionam com homens. Eu sou casada com uma mulher. Então, vocês veem, né, como há muitos estereótipos, né? A questão do sexo, né? A gente sabe que é uma cobrança frequente, principalmente de homem hétero cis, infelizmente, Sim, sabe? apenas sim. Há, Apenas sim. é, Meu há a desespero mora aí. questão, a questão de exotização dos nossos corpos também. Eu sou uma pessoa que tem muita hipersensibilidade. Eu quase não consigo fazer sexo também, gente, por causa disso. Vou ser sincera, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, são nossos corpos, são nossas diferenças, mas as leituras sociais são muito problemáticas. Aí há a exotização de ser uma pessoa trans e travesti, com deficiência, mas eu sou assexual, entendem? E até, né, um ponto que a gente ia comentar, né, Isa? Inclusive, né, que eu vou comentar agora, sobre a questão do feminismo, né? Quando há feministas, né? Você pode ter o sovaco com cabelo, você pode ter seu bigodinho e tudo mais e tal, tudo bem, né? Tô brincando com alguns estereótipos, né? Que a direita faz das pessoas de esquerda, né? Das feministas. Mas isso, querendo ou não, é uma verdade, tá? Dentro do feminismo, né? A gente luta justamente para a gente não ter que ficar correspondendo a todos esses estereótipos, né? A gente ter que ser dona de casa, a gente ter que cuidar de filho, da gente ter que parir, né? No caso, né? Das mulheres cis, né? Então, dos homens trans. E daí a gente, né? A própria questão da transgeneridade, a gente está rompendo com isso, sabe? Pelo menos deveríamos, né? Há muitas pessoas trans e travestis, por conta da nossa marginalidade, que é muito intensa, nem culpo elas, tá? Eu só estou levantando o problema. Tentam ser pessoas extremamente passáveis. O que seria isso, né? Fazem uso de hormônios, colocam silicone, fazem redesignação sexual, fazem fono para poder afinar sua voz. Elas tentam se enquadrar neste padrão que o feminismo tenta romper, algumas nem porque querem, mas por necessidade de existir, sabe, para não sofrer tanto no dia a dia, porque ser trans e travesti é muito difícil, né? E isso, né, por óbvio, né, acaba entrando na questão, né, das próprias pessoas muçulmanas, né, de poder usar o lenço. Qual o problema? É um lenço. Né? A gente tem que fazer essa desconstrução, né? Porque senão, sabe, é um negócio muito complicado. A transgeneridade ela vem justamente para romper com essas barreiras, mas infelizmente tem trans que são transmedicalistas, que acham que só são pessoas trans se fizerem alguma cirurgia, acham que por fazerem cirurgias e serem pessoas extremamente passáveis, viraram pessoas cis, sabe? Como se tivessem se curado da transgeneridade, como se a transgeneridade fosse uma doença, né? Então, assim,
Por que eu tô falando de tudo isso também, tá? Os problemas não são das pessoas trans e travestis, o problema é da sociedade. As mulheres cis, elas cobram um padrão estético nosso surreal. Nem elas conseguem ser dentro deste padrão. Nem elas conseguem. Tanto que muitas sofrem transfobia, porque não são pessoas passáveis, entre aspas, sabe? São pessoas que Mulheres parecem trans. pretas. Pessoas Mulheres pretas, pretas. A exatamente. gente viu recentemente, hoje, ontem, não sei, se que eu vi a notícia de uma mulher que foi agredida e falei, pensei que era uma mulher trans. Assim, Ela foi geralmente são mulheres esfaqueada, pretas. cabeleireira, se eu não me engano, foi Cabeleireira, isso, eu esqueci o nome, eu não vi o esfaqueada. nome da moça. Não, Assim, não lembro também, mas, mas enfim, né, assim, esse tem... tipo de coisa, mas se fosse uma pessoa trans, justificaria? E por que que ela, enquanto uma mulher preta, né, passa por essa situação? É uma mulher preta, né? Eu tô falando bobagem? Acho que era uma mulher preta, Não né? lembro. Tô Confere fazendo aí, outra que eu lembro de ter pesquisa visto aqui. imagem, mas eu acho que sim. Tenho quase certeza que sim. E, assim, essa questão, é que eu falo que a questão do racismo, eu sempre repito isso, tipo, até a questão do orientalismo, do racismo, não é uma questão só da aparência, é todo um comportamento. Então, veja, qual o estereótipo da pessoa trans? Vem a questão da sexualidade. Como que é a sexualidade dessa pessoa? Essa pessoa tem espiritualidade? Pode ser uma pessoa trans e ser muçulmana e ser cristã? Ela pode? Por que isso tecnicamente teria que entrar em conflito na nossa sociedade? Porque são pessoas que não somos permitidas ter complexidade como o homem branco tem. O homem branco, cis, hétero, pode ser o que ele quiser. Pode ser muçulmano, ele pode ser um bandista, ele pode... Ah, mas pode, simplesmente pode. Né? Ó, Simplesmente pelo que eu pode. tô Vestir como vendo, ele ela é uma quiser. pessoa parda, viu? Pelo que eu tô vendo. Uma pessoa o que seria Sim, negro, né, tá no geral. dentro, sim. Mas assim, por quê? Porque a questão racial, ela não tem como, eu não acredito que tenha como desligar, porque a questão de raça também é uma questão de comportamento, é uma questão de alma, né? No sentido que é mais profundo da subjetividade possível, também vai. Então, a muçulmana é a fraca, é a oprimida, é a burra, a pessoa trans é objetificada, então a mulher muçulmana, tipo, parece que as pessoas falam cada coisa. Eu tava contando pra Bruna mais cedo, quando a gente tava batendo papo antes da live, que uma vez eu tava voltando de um casamento de uma amiga minha que eu fui participar do evento e tal, e eu tava no ponto de ônibus sozinha à noite, passou um cara, e isso é uma coisa importante, que isso, eu passei, até os meus 23 anos eu não usava lenço, eu não praticava o Islã, e eu percebi uma diferença muito gritante, as pessoas sentem muita vontade para falar o que elas bem entenderem, e esse cara, era um homem preto, eu não sei se ele estava em situação de rua, mas ele estava vendendo doce, vendendo bala, assim, sabe? E ele parou, ofereceu, eu falei, não, obrigada. Ele voltou e disse assim, você é muçulmana? Eu falei, sim. Aí eu fiquei meio assim, né? Sim, morrendo de medo, né? Tá sozinha na rua. Imagina essa situação, gente, o pânico. Por ser mulher, eu já tava em pânico. Por ser muçulmana e o cara perguntar, eu já fiquei, caraca. Sabe o que o cara virou pra mim e falou? Eu sempre quis beijar uma muçulmana. Esse tipo de frase não é incomum. E não é incomum caras de esquerda repetirem esse tipo de coisa. Claro, são muito dissimulados. São muito dissimulados. Mas eles, no fundo, eles só querem uma abertura para ver meu corpo, para ver meu cabelo. Isso não é incomum. Começa de papinho e tal, e não sei o quê. E, sabe, assim, eu vou ser muito sincera. Eu tenho mais falta afetiva, afeto, contato físico no geral, de abraço, conversa, contato humano, do que de sexo em si. Eu vou ser muito sincera, eu não sinto tanta falta assim quanto eu sinto de afeto, de proximidade física no geral. Não é verdade, de verdade não tem. Só que eu também tenho umas questões com toque físico, assim, que tem umas complicações também particulares minhas. E o que acontece? É muito difícil. Pessoas em situação de rua começaram a falar de um jeito comigo que não falavam antes. Tipo, os caras não me cantavam, não mexiam comigo por eu ser mulher, tipo, de chamar de gostosa, porque eles sabem que eles estão numa posição vulnerável, mas eu sendo muçulmana, eles podem. Eu passar no centro da cidade, ter uma obra tipo, um pedreiro, por exemplo, começar a dançar na minha frente, zombando de árabe, né? Estereótipo, novela Clone, fez muito bem esse trabalho. Surreal, né? Enfim. Apesar de ser uma novela, como novela, vai entretenimento, vai, mas enfim, né? Se coisa estadunidense foi 1000 vezes pior do que isso. Isso aí só ficou a parte lúdica da dança. Tá, ok, passa, eu acho que passa. Mas é uma coisa muito complicada. E aí eu queria entrar diretamente na questão do feminismo. E é a segunda vez que a Claire Deluma manda essa mensagem, que queria que eu abordasse sobre o feminismo e eu não sei se é o islamismo, acho que é isso, né? Muitas feministas eurocêntricas presas em um espectro cinza acham que tem que libertar as mulheres islâmicas do véu. Tá, primeiro que eu vou fazer alguns comentários, eu não tô criticando, julgando, só tô aproveitando a oportunidade para esclarecer algumas coisas.
Eu não uso o termo véu, por exemplo. A própria Bruna estava falando lenço, porque eu uso o termo lenço. Porque, assim, porque sempre tem. Vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes, não só no contexto de falar de muçulmanas, mas principalmente o véu, não sei o que, que cobre o Oriente. Uma coisa meio. É que nem o pessoal fala assim, travestido de não sei o que. É como se fosse isso. Tá? Quem será que fala isso, né? Não sei. Uma coisa meio maliciosa, assim como. Não, o véu da ignorância, não é assim? O véu é muito ligado a isso. Lenço, não. Porque eu posso pegar esse lenço aqui, que isso aqui é um lenço palestino. Por que se eu colocar ele na cabeça assim, ele tem que ser chamado de véu e não de lenço? Qual a diferença? Né? Tipo, gente, é um pano, é um pedaço de pano. Eu chamo de lenço, eu vou chamar de lenço, eu vou continuar chamando de lenço. Vocês querem usar o termo véu? Beleza, eu não uso o termo véu. E eu vou falar, se eu falar, porque o seu véu, eu falei, o meu lenço, eu vou responder assim, eu não vou brigar com ninguém, não vou sair arrumando treta, porque eu acho que não é meu lugar ficar arrumando treta com ninguém. Até porque se eu arrumar treta, vão me chamar de, como é que é, tremorista, né? Não é? Mas é isso. E sobre a questão do feminismo, tipo, quando eu falo feministas eurocêntricas, eu acho que elas também têm uma questão da transfobia, tá? Muitas vezes. Elas trazem. Porque são questões que desafiam o modo de ver identidade do Ocidente. Porque, assim, é aquela coisa que você estava falando, Bruna. Ah, tudo bem, tipo, deixar pelo no sovaco, cortar o cabelo curto, mas o meu você não tá vendo. Nem se eu tenho pelo. Eu posso ter um matagal, eu posso ter nada. Posso estar toda lisa por baixo, depiladíssima. Eu posso estar toda cabeluda, vocês não sabem. E eu me dou o direito, assim, e não quero que as pessoas saibam como é meu corpo. Eu não quero que as pessoas saibam como é meu cabelo. Vai saber quem eu quiser, se eu quiser, quando eu quiser e da forma que eu quiser. Ora, eu tô me apoderando do meu corpo. Sabe? A questão, o problema maior é que as pessoas deduzem que as mulheres são todas obrigadas. Gente, a gente não é. A gente tem nossa voz, a gente tem nossa força. A gente fala. As pessoas é que às vezes não escutam. Quando as mulheres palestinas estão lá, oprimidas, quem está oprimindo elas não é o lenço que elas escolhem, muitas vezes, via de regra, escolhem usar. Não é esse que está oprimindo elas. É a entidade sionista. É o machismo, né? É o machismo, é a entidade sionista. Olha, não que a sociedade árabe, eu não tô falando que o Islã tipo, a sociedade muçulmana, fala o Islã, né? Mas as sociedades muçulmanas, ou os homens muçulmanos, ou as sociedades que têm maioria de muçulmanos, assim, eu não falo país muçulmano. Esses termos, muçulmano, islâmico, islã, islamismo, não são à toa, gente, são diferentes. Vêm de lugares diferentes. Islã e islamismo não é a mesma coisa. Islamismo, quando se fala de islamismo, pode-se estar intencionando a questão de um pensamento de que religião e política têm que andar juntos. Islã, não. Islã é religião. Islamismo pode estar se dando essa interpretação, pode significar isso também. Algumas pessoas usam indiscriminadamente. Islã e islamismo é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Não é. Tem movimentos que são islamistas. Eu não sou islamista, eu sou muçulmana, que vem da palavra no árabe. Então, assim, é diferente. Não é à toa que existem duas palavras. Islã e islamismo não é mesmo. Ah, mas tem o cristianismo e tal. Gente, mas eu tô falando para vocês, confiem em mim. O termo islamismo é muitas vezes usado para se referenciar à questão política e religião de mãos dadas, num governo, sabe? Então, isso é diferente, é muito diferente do Islã. Eu posso ser uma muçulmana não islamista e não acreditar que religião e governo têm que andar de mãos dadas. Eu posso então, assim, fazer desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Tá, né, dessa questão das palavras, né? Tem gente que acha, termos, vocês não têm que discutir termo. Temos que discutir termos, sabe? É algo extremamente necessário. E às vezes, um termo você tá desrespeitando a pessoa, né? O senhorita Bira mesmo adora falar retardado. Tipo, pra quê, sabe? Se a comunidade tá falando que não, não. Eu acho que ele vai provocar também, tá? Sim. Com certeza. Ele adora fazer polêmica. isso. Eu não sei, assim, porque não tem necessidade. Não, ele gosta. Já é meu quarto react a ele e ele já tá com treta comigo faz tempo. Mas vamos lá, né?